A paz do Senhor para os irmãos. Um bom dia de domingo. Que a graça e a misericórdia de cada um dos nossos irmãos que estão neste link da Escola Dominical, da Assembleia de Deus da Água Limpa, possa realmente trazer crescimento e entendimento para a sua vida. Nós estamos na EBD, lição número 7. Cristo é a nossa reconciliação. Diz assim, Efésios capítulo 2, 14, texto áureo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Vamos fazer a leitura em classe agora, a leitura bíblica em classe, do verso 14 ao 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então nós vamos agora para a introdução. Se você está aí acompanhando, aleluias. Na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, do verso 11 ao verso 12, né, e nesta nós veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Efésios capítulo 2, versículo 13. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Tópico 1. A parede da separação entre os homens. 1:1. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Então havia uma separação, havia um divisor. Você vai ver que Paulo, quando ele fala essa parede da separação entre os judeus e os gentios, no que diz respeito ao aspecto físico, Paulo faz uma analogia com os muros do templo em Jerusalém, como nós estamos vendo aí. E lá em Atos, capítulo 21, verso 26 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Diante disso, no dia seguinte, Paulo levou consigo aqueles homens e passou com eles pelos rituais de purificação. E em seguida foi ao templo para declarar o prazo de cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria consagrada individualmente em favor deles. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram. O versículo 28 diz, esbravejando, homens de Israel, ajudai. Este é um homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei e contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Diziam isso, pois haviam visto na cidade
o haviam visto na cidade com Trofimo, o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Então, os irmãos podem observar que a analogia justamente de Paulo é a respeito disso. Eles simplesmente não admitiam, não aceitavam. Havia uma divisão dentro do templo para os gentios e para os judeus. Então, para eles foi uma ofensa quando Paulo introduziu ali na concepção deles Trofimo, que era um grego. Então, no que diz respeito ao aspecto espiritual, evidentemente que não era uma parede física, mas uma barreira invisível. Era uma barreira invisível que justamente ela fora criada de uma forma que lá nos princípios, pela lei de Moisés, como mandamentos e ordenanças. E isso separou o povo de Israel de todos os demais povos. Isso é uma coisa grave, né? A estrutura da construção revela, se você for observar a imagem de um templo, o exclusivismo religioso do judaísmo. Eles eram exclusivistas, para eles tudo era separado, dividido. Então, se você observar aí, olha o santuário, o átrio dos gentios já havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. Então você vê que o átrio dos gentios era aqui. E aqui havia uma separação, não podiam ficar juntos. Aí Paulo vem lá em Efésios capítulo 2, 14, diz: porquanto ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, ele desfez tudo que existia pelo aprendizado que eles tinham de Moisés. Embora os dois grupos estivessem reconciliados com Cristo, essa parede os separava espiritualmente uns dos outros. Isso porque os judeus exigiam que os gentios conversos observassem a lei. E é importante a gente entender que você vai ver isso lá em Atos capítulo 15, verso 1, diz assim: alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar os irmãos, se não vos circundardes, conforme a tradição instituída por Moisés, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvo. Então vocês podem observar que essa coisa era séria. Havia um extremismo judaico quanto a esse aspecto, e que levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira, como nós lemos aqui, de lá Atos 21, 28. Israelitas, ajudem-nos. Esse é o homem que ensina a todos, em toda parte, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Então vocês observem que, embora fossem eles e adorassem ao mesmo Senhor, mas a tradição que eles tinham aprendido lá no princípio fazia com que justamente eles criassem esse tipo de antagonismo, essa diferença, essa separação. E mesmo quando ainda no templo havia separação, havia uma distinção, e isso trazia transtornos terríveis. E o Senhor Jesus ele veio justamente quebrar isso. Lá em 1:2 diz: a derrubada da parede da separação. A causa dessa separação era a lei de Moisés, que atuava em 3 esferas. Essa era a causa. Então, essa parede da separação que estava lá no meio, como citei aqui, 22:14b, que diz que porque ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Então nós vemos que isso foi necessário. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida, foi quebrada. Graças a Deus por isso. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 18.
Então, vocês observem, isso aí é uma coisa interessante, né? Ver que eles, na verdade, eles seguiam os padrões, os ensinos de Moisés. E Paulo veio justamente quebrar isso. E nesse texto de Efésios 2,18, ele vai dizer justamente isso, ó, por meio dele, tanto nós como vocês, ou seja, tanto nós judeus como vocês, gentios, temos acesso ao Pai pelo seu Espírito. Então, por que isso? Por que essa situação? Não há isso. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Não é dessa forma. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Então, pelo sangue de Jesus, por ter aceitado a Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos acesso direto ao nosso Senhor, sem as necessidades dos cumprimentos dessas tradições e essas leis cerimoniais que foram estabelecidas lá desde o princípio, através de Moisés. E Hebreus, o escritor de Hebreus 10:19, repetindo, ele vai falar justamente isso. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Isso aí era um escrito, o escritor está escrevendo para Hebreus, para entender isso, que éramos um só em Cristo Jesus. E esse conceito de lei, de mandamentos, isso tinha sido quebrado, não era dessa forma. Então, em 1:3 diz que o conceito da lei e dos mandamentos foram quebradas justamente em Cristo Jesus. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, tá? Lei civil, lei moral e lei cerimonial, que vamos estar vendo. A lei moral, como vocês podem ver aí, ó, ela diz respeito ao padrão de conduta e não como meio de salvação. Essa lei moral, ela permanece até hoje, ela não mudou. E eles baseavam isso aí como? Lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao verso 17, vai falar dessa lei moral. Mas eu vou citar apenas 4 versículos dessa lei moral para você entender. Diz assim, ó, e Deus falou todas essas palavras: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, e não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, embaixo da terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Esta lei permanece até hoje. Era válida para eles, é válida para eles e para nós nos dias de hoje. Nada mudou. A lei cerimonial, e é essa justamente que nós podemos falar aqui, que é a grande questão que levava a todo esse tipo de situação, tá? Ela diz respeito justamente a sacrifícios, circuncisão, comida, bebida, festas, guarda de dias, cerimônias diversas. E isso foi tratado lá no próprio livro de Êxodo, no capítulo 24, verso 12, diz assim, ó, então Yahvé disse a Moisés, sobre o monte, vem até mim e fica aqui, eu te darei as tábuas da pedra, que é a lei, e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Então, essa justamente foi aqui instituído a lei cerimonial, especificamente para o povo de Israel. E eles cumpriram isso a rigor, né, de uma forma terrível, levando isso a um termo que trazia transtorno no relacionamento entre os judeus e os gentios. Isso não era bom. A lei civil diz respeito aos judeus como cidadão. E lá em Êxodo 21:1, fala justamente isso, a implementação dele. Diz lá, ó, eis a lei que proclamarás ao povo. Então, essa era a lei que foi proclamada ao povo. Essa era a lei que era justamente a lei civil, que deveria ser proclamada ao povo e mantida ao povo. Para o povo judeu, a lei moral, a cerimonial e a civil, ela era uma questão, principalmente a cerimonial, era uma questão de tradição. Tudo bem, mas o restante não. Porque Cristo cumpriu nele mesmo
todos esses atos. Tá? Então, na verdade, são três esferas da mesma lei e que nós devemos entender. A lei, só para você entender melhor, a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. Tá? A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Só para você gravar isso aí. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. E você vê aí no slide que aqui estavam fazendo sacrifício com bode, com as oferendas, os sacrifícios. É isso? Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus. E é interessante, irmãos, que nós devemos entender isso. Você vai ver o que Paulo fala justamente sobre isso aí, sobre a lei cerimonial. Ele diz assim, Colossenses 2, do verso 1 ao 16, só para que você entenda que isso foi quebrado em Jesus Cristo. Diz lá, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Versículo 16 diz, portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. A lei, e é isso aí que está o problema, colocava Israel num pedestal muito grande, dignificando como um povo escolhido de Deus. Por isso, muitos entre os judeus se tornavam arrogantes, presunçosos e desprezavam os gentios. Em contrapartida, por causa desse comportamento judeu, os gentios, por sua vez, respondiam com hostilidade, hoje conhecida, por exemplo, como uma forma do antissemitismo. Olha que problema seríssimo isso provocava. Olha que situação que levava esse comportamento que o Senhor Jesus veio justamente quebrar. Então, nós hoje devemos entender isso e realmente viver uma vida transformada, sabendo que o Senhor Jesus, toda essa parte cerimonial, ele cumpriu nele e nós, nele, cumprimos justamente essas leis, ou essa lei cerimonial. Agora nós vamos ver a revogação da lei dos mandamentos, a revogação da lei dos mandamentos, ou seja, tudo isso aí que foi separado, tá? A eliminação das barreiras que dividiu os judeus e os gentios se deu pela revogação da lei e dos mandamentos, que consistiu em ordenança. Quando você lê o texto de 2,15, na parte B do texto, diz assim, ó, para si mesmo criar dos dois o novo ser humano, realizando assim a paz. Então você vê que há uma mudança, uma transformação. E essa revelação de Paulo em 2,15 de Efésios não contradiz o que Jesus disse em Mateus 5,17, que diz lá, não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Ele não veio revogar, ele não veio mudar nada, visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, e era isso que ele está falando. Primeiro por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Então não há mais necessidade de se estar fazendo isso, porque ele cumpriu tudo isso nele mesmo. Ele cumpriu tudo isso. Hebreus 7:27 vai falar sobre isso. Nós vamos ler aqui Hebreus 7:27 para você entender. Hebreus 7:27 diz assim, ó, diferentemente dos outros sumos sacerdotes, é o que nós lemos aqui, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia.
que oferece primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo, porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, tudo ele fez. Então, desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial, não a lei civil ou a lei moral, negativo. É plenamente a lei cerimonial, que ela foi justamente desfeita, que resultava justamente em separação entre os judeus e os gentios. Isso que acontecia. Então, e hoje, por incrível que pareça, ainda há essas demandas, ainda há essas situações que, infelizmente, que há essas divergências entre os judeus e a igreja, há uma dificuldade de eles entenderem isso, justamente por isso, porque ainda alguns ainda permanecem ainda com essa visão. Então, como eu disse aqui, quando Paulo declara implicitamente que Cristo revogou a lei, ele não está aqui contradizendo o que Jesus declarou. Entendo isso, tá? Então, a revogação da lei aludida em ambos os textos é justamente a lei cerimonial. Tá bem, irmãos? Graças a Deus por isso. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas, e assim a inimizade foi desfeita. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Efésios 5:2. Então vocês veem que Paulo está falando, ó, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Então não há mais em Cristo, lá naquela cruz, ele uniu os dois povos, dos dois povos ele fez um. Então, toda essa questão cerimonial que afastava o judeu, né, por aquilo que eles aprenderam lá no período com Moisés, por a lei apresentada por Moisés, tudo isso foi desfeito, tudo isso foi quebrado. Não que se deixou de cumprir, foi cumprida sim em Cristo Jesus. E em Cristo nós a cumprimos também. Ok? Pela parte de Cristo, fez um novo homem. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, nós estamos vendo aqui que, pela paz de Cristo, foi feito um novo homem. Você está acompanhando aí? Graças a Deus por isso. O conceito bíblico da paz. Vamos ver aqui o conceito bíblico da paz. Tá? De forma geral, a paz é a descrição de boas relações. Tá? Aí você pode ver lá isso em Atos 24, 2 e 3. Vamos ver. Atos 24, 23. Então, de forma geral, a paz é a descrição. A paz bíblica é essa relação de boa relação com os outros. 24, tá? Verso 2 e 3. Atos 24, 2 e 3. Atos 24, 2 e 3. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tertúlio a acusá-lo, excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, como por tua providência, reformas são continuamente implementadas nessa nação. Em tudo e em toda parte nos reconhecemos teus benefícios como profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Então, aqui o quê? Uma boa relação, uma amizade, tá? de comprometimento. E vamos ver um conceito aqui que nós podemos também falar aqui sobre o conceito bíblico dessa relação. É um conceito da verdadeira paz e completa que abrange 3 aspectos. E é interessante que João 14, 27 vai expressar justamente isso. Deixa-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a vou dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Essa paz aqui que o Senhor está falando, e ele justamente nesse capítulo 14 e versículo 27 de João, ele vai expressar justamente o nosso comportamento. Ele vai expressar justamente
a nossa relação de amizade, de bom viver, tá bem? Então, nós devemos entender isso. Essa paz é uma paz de tranquilidade. Por exemplo, paz com Deus, a reconciliação do homem com Deus, isso nos dá paz. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus, que é essa paz que a Bíblia nos ensina, tranquilidade, confiança e segurança, que independentemente das circunstâncias, temos paz, como está lá em Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paz relacional, é um relacionamento amigável com o próximo. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viverem com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós vemos aqui a implementação dessa paz que foi nos dada pelo Senhor. Quando você olha a Bíblia, é interessante que ele vai expressar também, por exemplo, o estado de tranquilidade. Lá em 1 Reis, ele vai falar sobre isso. Ó. 1 Reis, capítulo 4. 1 Reis, capítulo 4, versículo 24, diz assim: Salomão dominava todos os reinos ao oeste do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e as populações viviam em paz em todas as fronteiras. Então, essa paz que vem de Deus, essa paz que nós temos que buscar, de uma qualidade espiritual. Gálatas 5, 22, quando ele fala lá das virtudes do fruto do Espírito, essa paz está lá e todo mundo deveria conhecê-la, porque essa paz é uma paz realmente objetiva, uma paz que faz diferença. Olha o que diz Gálatas 5, 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Então, essa paz é uma qualidade espiritual, é uma qualidade que é nos dada. Então, nós vemos aí a importância disso. Então, na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida justamente por meio de Cristo. Sua morte na cruz, ele desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Diz lá Colossenses 1:20, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado lá na cruz. Então, Colossenses 1:20 fala justamente isso. Então, na cruz, o Senhor quebrou toda essa separação, toda essa parede. Essa parede precisava ser quebrada. Não tinha como eu e você, ou nós, em relação aos judeus, quebrarmos essa paz. Era necessário que alguém que realmente, como Cristo, fosse ali até aquela cruz e, através dessa morte sacrificial, do seu despojar, ir até ali, nos possibilitar essa relação agora voltada entre Deus e nós, e entre os gentios e os judeus. E louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Graças a Deus por isso. Por isso nós podemos afirmar lá em 2:2 que Cristo é o motivo da nossa paz. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo declara isso lá em 2, vamos lá, voltar novamente, a carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14, na parte B, que ela vai dizer assim, ó, derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. Ou seja, não há nada mais que nos separe. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Graças a Deus por isso. Se você tem paz, mesmo diante das dificuldades,
das adversidades, das lutas do cotidiano, você tem paz. Essa paz de Filipenses 4:7, que excede todo entendimento, que guarda coração e pensamento em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa paz. E nós devemos acreditar nisso. Mas isso implica no conceito de comunhão espiritual. Então, isso implica, sim, tem que haver uma comunhão espiritual, uma relação entre nós, entre Cristo, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. E nós temos que saber entender isso. Se Ele habita em nós, sendo Ele a nossa paz, temos paz com o mundo, temos paz com todos, temos paz com o vizinho, temos paz com os nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, mesmo aqueles que têm diferença conosco, temos paz com eles também. Porque se eu tenho Cristo, eu tenho paz até com os inimigos, porque eles olham para nós e, em vez de ver nós, vê justamente o Senhor Jesus através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. Tá? E como eu disse aqui, que Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Aí olha só o que respondeu Jesus. Ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos até Ele e faremos nele morada. João 14:23. Então, Cristo habita em mim e habita em você. E se Ele habita em você, há sim paz. E graças a Deus por isso. Desse modo, querido irmão, querida irmã, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus. Efésios 2,14 diz, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, um muro de inimizades. Então não há mais barreira, somos um em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A nossa humanidade, ela é formada pela paz. A nossa humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Efésios capítulo 2, versículo 15, a parte C do versículo. Então, em Cristo Jesus, nós que nos hostilizávamos antes, judeus e gentios, né, isso foi quebrado em Jesus Cristo. E Ele fez um novo homem, fez um povo só. Então, nós somos um em Cristo Jesus. Não somos vários, mas somos um. Então, essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. O homem não tinha essa capacidade, ele não tinha como fazer isso. Somente em Cristo Jesus há essa condição. Somente no Senhor podemos realmente manter essa paz. Então, se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, temos paz uns com os outros. Podemos ter as nossas diferenças, podemos ter nossos pensamentos diversificados, mas quando se trata de relacionamento interpessoal, nós temos paz, porque Cristo veio e trouxe a paz. Ele, através de seu corpo, através da sua morte vicária, ele nos trouxe paz. Então, ela foi realizada, e aí eu disse isso aqui agora, que não foi homem nenhum, não foi acordo, não foi ajuste. Por isso que a paz do mundo não tem sentido nenhum. O conceito de paz comum, que é o conceito do mundo, que dá ao termo o significado da ausência de guerra e de conflito, essa é a paz horizontal. E essa paz aí, infelizmente, não existe. Né? Por isso que Jesus disse lá em João, eu vos deixo a minha paz, não a vou lá dou como o mundo a dá. Porque essa paz do mundo, essa paz horizontal, essa paz que não é bíblica, na verdade, se vive um conflito cotidiano. Cotidiano. Fala que eu tenho paz e tenho paz nada, estamos sempre em guerra. Mas mesmo estando em guerra, em Cristo Jesus, nós temos paz, porque foi Ele que nos deu a paz. Não é uma paz horizontal, mas sim uma paz vertical. E graças a Deus por isso. Então, a partir desse ato, surge agora uma nova humanidade. Colossenses 3,11 fala, a igreja
essa nova humanidade, a igreja somos nós, parte, cada um de nós somos parte desse corpo. Como parte desse corpo, somos membros desse corpo. E como todos nós juntos somos igreja. Então não há circuncisão e nem incircuncisão, como está lá em Colossenses 3,11. Somos um em Cristo Jesus. A individualidade aqui acabou em relação à igreja. O cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e nós somos parte desse corpo, membros desse corpo. Então foi Cristo quem criou esse novo povo. Aleluias! Louvado seja o nome do nosso Deus. E isso nós temos que acreditar poderosamente. Lá o versículo 15 diz assim, na parte C, para que em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que ele não é apenas a fonte da paz, mas a própria paz, como aqui já falei para vocês. E graças a Deus por isso. Em Cristo, judeus e gentios são unidos um ao outro, adquirindo comunhão espiritual, como está no versículo 14. Comunhão esta independente da nacionalidade, etnia e condição social. Aleluias! Se há comunhão espiritual uns com os outros, então certamente haverá comunhão com o nosso Deus. Amém, queridos? Então, nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita. Então, não há mais diferença entre a etnia e a classe social. Isso tudo desapareceram em Cristo Jesus. Então, nós temos paz, porque isto desapareceu. O resultado de tudo isso foi desaparecer essa situação. Então, o resultado disso, nós podemos ver que em Cristo tudo isso se desfez. Em Cristo, uma nova humanidade foi formada. Uniu os povos que outrora se hostilizavam, estabelecendo a verdadeira paz entre eles, que está justamente no versículo 15. Anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenança, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando a paz. Assim, queridos, judeus e gentios estavam alienados e inimigos uns dos outros, mas uma vez que a lei cerimonial que os dividia foi derrubada, não havia mais nada para manter essas duas partes da humanidade separadas. Essa nova humanidade passou a existir e crescer somente por meio da união pessoal com o nosso Cristo. Então é preciso estar unido com Cristo, como já falamos, para que isso realmente venha a crescer. E não foi, como já disse, resultado de algum acordo firmado entre os homens. Então, nessa nova humanidade, todas as desigualdades foram eliminadas perante Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz: não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um, em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, louve ao Senhor por isso. Somos um em Cristo Jesus. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo se fez maldição por nós. Aleluias. Graças a Deus. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. Quando você lê lá Hebreus capítulo 12, verso 2, diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Ou seja, Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Cristo se fez maldito. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim, 3,13 de Gálatas, diz: foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
E isto é confirmado pelo tipo de condenação que Jesus recebeu. E nós já lemos isso em Hebreus 12, 2. Tá bem? Então, antes de ser pendurado na cruz, o condenado, e isso é terrível, ele era açoitado, obrigado a carregar a própria cruz, como está lá em Marcos 15, 15. Então, Pilatos, para desfazer a todo aquele povo reunido, soltou-lhes Barrabás, ordenou que Jesus fosse açoitado e depois o sentenciou a ser crucificado. Está lá em Marcos 15, 15. Então, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Então, vocês têm aí o desenho do chicote. Alguns tinham pontas com osso, outros com pontas metálicas, fixados numa correia de couro. Então, você imagina quando isso batia no corpo daquele que estava sendo açoitado, o que não fazia. Há algum tempo atrás, nós vimos um filme com Mel Gibson, e ali, de uma maneira muito violenta, aquele filme é muito violento, nós vemos justamente quando o filme ali, o açoite com esse tipo de chicote, ou com osso, como navalha, ou como o próprio metal, arrancar pedaços do corpo daquele que estava ali na cruz, no caso de Jesus Cristo. Então, tu imagina que sofrimento, que dor que ele sentiu ali naquela cruz, por mim e por você. Então, quando você começa a entender isso, compreender o grande amor de Cristo, aquilo que ele fez e realizou por você, certamente o nosso amor cresce por ele, e o desejo ardente de fazer o querer dele, de fazer a vontade dele, vai crescendo em nosso ser. E faz com que justamente vivamos em paz, que vivamos realmente como novas criaturas que somos. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu disse aqui que após ser condenado, soltar Barrabás, em seguida, aquele que estava sendo condenado, ele era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Que humilhação terrível! João 19, 17 diz, levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, que era aramaica, chamado Gólgota. Olha que coisa terrível. Estava ali passando entre aquela multidão que ali se encontrava, aquele que curara o cego, que ressuscitara, que curara o leproso, que tinha feito maravilhas, que não merecia sofrer o que estava sofrendo, mas ele estava ali por amor a mim e por amor a você, que está vendo essa live da Escola Dominical nesta manhã. Então, quando você entende esse grande amor, não há como não ser adorador e louvador do nosso Deus. Não há como louvar o nome do nosso Deus. Por essas razões, a cruz era... E você vê o seguinte, tu imagina, como eu disse aqui, alguém como Cristo, que tinha feito maravilhas, sair no meio do povo, sendo ridicularizado, sendo açoitado por palavras. Então, esse momento era um momento terrível. Então, por essas razões, a cruz era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Que coisa terrível! Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, diz assim, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. E ele foi crucificado por causa de você, por causa de mim. O qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, porque realmente era terrível. Era maldição para os judeus e terrível, uma loucura. Você olhava aquilo ali e falava, por que isso? Para que isso? Mas ele estava ali justamente para pagar o meu pecado, para pagar o seu pecado, um sacrifício vicário, um sacrifício substitutivo. Você pode entender isso? Mas apesar disso, está lá em Gálatas 3,13, como já li, ó, Cristo, tu imagina Deus, agora o Filho de Deus, o Filho de Maria, ele simplesmente, por nos amar, nos redimiu, por nos amar, se tornou maldito por nós, como está em Gálatas 3,13, que eu já falei, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Foi em nosso lugar, querido. Não foi em outro lugar, não, foi em nosso lugar. Nosso lugar, pois está Cristo maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E por esse ato, ele nos reconciliou pela cruz de nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode ver isso aí na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 20. O que está aí, ó. Louvado seja. E por intermédio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Por isso podemos estar aqui hoje, louvando a Deus, entrando nos santos dos santos, por Cristo Jesus. Podemos amar mesmo nossos inimigos e podemos nos relacionarmos de maneira profunda com o nosso Deus. Então, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, como está em 2,14 de Efésios, que pela sua carne um novo homem foi criado e fazendo a paz, versículo 15, é que a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, 2 Coríntios, capítulo 18, verso 19. Olha aqui, observe bem essa cruz aqui e essa situação aqui, ó. Pecado. O pecado é a separação, frustração, condenação. Aí a cruz está bem no meio. Ó. Então, quando o homem se volta para Deus, ele passa esse obstáculo ali e recebe o perdão quando ele aceita Cristo. Perdão é paz, vida abundante em Cristo Jesus, vida eterna, satisfação. E isso nós só temos através daquilo que Cristo fez na cruz por nós, sofrendo dano por nós, nos substituindo naquela cruz. Reconciliados na cruz em um corpo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um só corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre voltando lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 16. Efésios 2, 16, na parte B, diz assim a palavra do Senhor: pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Aleluias, aleluias. Então, ou seja, tudo aquilo que havia, ele simplesmente desfez através daquilo que ele fez lá na cruz. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. O pecado fazia essa separação, como disse aqui, frustração, condenação e vazio. Perdão, paz abundante, vida eterna, santificação, satisfação. Então, no versículo 14, o destaque era o quê? Inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios. Então, na vertical, entre o homem e Deus. Na horizontal, entre os judeus e os gentios. Verso 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade que existia, que foi lá aprendida lá há muitos pelos ensinos de Moisés,
e eles ainda nos tempos de Cristo e ainda nesses tempos procuram ainda aplicar essa separação, mas em Cristo Jesus tudo isso foi quebrado. Então as duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados, quando ele tomou e levou lá no madeiro. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado, para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, foste curados. Então fomos curados pelas feridas de Cristo, porque ele tomou o nosso lugar. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada em Cristo, foi lançada sobre ele toda a ira de Deus. E nós sabemos disso quando lemos lá Isaías 53, não é isso? Você pode ver isso quando nós paramos e lemos Isaías 53, diz lá o verso 6, o verso 10, diz assim: em verdade, todos nós, tal como ovelhas, perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então caiu sobre ele. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. E aqui concluo: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Então, por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus, ou seja, verticalmente, e a partir dela formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, que Deus venha abençoar você, abençoar todos aqueles que estão participando dessa live, que o Senhor, pelo seu Espírito, possa falar mais profundo ao seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.